sobre os rios de água viva, ela tem uma pergunta. Você já parou para reparar como nascem os rios? Você já alguma vez parou para pensar nisso? Né? Quem mora aqui nesse tipo de lugar normalmente já está bem por dentro assim, de como é que a coisa funciona, né? Eu não sabia muito bem não, sabe? Aí quando eu era criança, assim, devia ter uns 9 anos mais ou menos, assim, a idade do Heitor, não é isso? Os meus pais me levaram, eu morava no Mato Grosso do Sul, meus pais me levaram até a cidade de Bonito. E lá a gente teve a oportunidade de ir num lugar que chamava Aquário. Era uma cabeceira de rio. Transparente. Totalmente transparente, cheia de peixinhos. Mas o que realmente me marcou não eram os peixinhos. É que teve uma hora, a gente estava de máscara assim, né, que meu pai falou assim, vem aqui, vou te mostrar uma coisa. E aí a gente abaixou juntos assim dentro da água. E aí ele falou depois pra mim, você tá vendo aquelas bolinhas assim que saem da terra, você tá vendo? Aí eu falei, tô vendo. Aí ele falou assim, isso aqui é a nascente. Tá brotando água de dentro aqui, debaixo era tipo uma areia bem branquinha de calcário que tem lá assim, sabe? E aí brotava assim, ó, debaixo da areia, meio que a areia fazia uma ondulaçãozinha, aí começava aquelas bolinhas a sair assim. Nossa, aí eu fiquei fascinada, falei, então assim que nasce o rio, né? O rio nasce aqui nesse lugar e daí daqui ele continua, né? E eu fiquei encantada com aquilo. E aí quando eu fui morar em Santo Antônio do Pinhal, eu estava explicando para eles o lugar onde eu moro, né? É um lugar parecido aqui porque a gente mora no topo da montanha também, lá embaixo, lá no fundo assim é a cidade e tal. Tem uma vista bonita, só que não tem esse barulho maravilhoso de água passando assim não. Mas lá tem nascentes na nossa propriedade. E o Romã, ele é obcecado com essas nascentes, assim, sabe? Às vezes eu acordo de madrugada, 3 horas da manhã, cadê o rapaz, né? Tá lá na nascente, cuidando pra ver se tá tudo certo. Eu não sei, eu até esqueci como que ele chama lá, mas é uma nascente, tá? E em Santo Antônio tem muitas propriedades, né? Vocês sabem como que é, né? Nas montanhas, né, que as águas brotam, né? Não é assim? Lá muitas propriedades têm ali como é que chama? O seu olho, a mina d'água, né? Acho que eles falam mina lá, né? A mina, e vários têm. E ali, então, começa a brotar ali, de um veio ali da rocha, sei lá como que é, e aí começa a brotar, a água sai pra fora, e daquilo começa a formar um fiozinho de água, que vai pela superfície, ele vai encontrando, assim, meios, né? E aí, eu até trouxe aqui uma ilustração de como é que eles se formam, né? Assim, onde está escrito nascente lá no topo, é como se fosse onde eu e o Romã moramos, entendeu? Só que você está vendo que não tem só aquela, tem uma outra ali embaixo, uma outra ali, você está vendo que começa de outros lugares também, certo? E aí vai aquele fiozinho assim, e aí em determinado ponto, esses fiozinhos de água que nasceram em muitas propriedades lá, eles vão sempre se encontrando em algum lugar, vão se juntando, e vai o quê? Vai formando o rio principal, certo? Então é assim que nascem os rios. Para quem não sabia, os rios vão se formando a partir dessas junções de pequenas minas de água que brotam. Pode falar, irmão. É que eu moro nas nascentes. E o que a gente vê lá é das rochas que saem. E as mineradoras estão acabando com a nossa água justamente porque eles soltam dinamite e estão explodindo com as rochas. Nossa. E aí eles explodiram uma rocha perto para cima da nossa chácara, que quando estourou a pedra, ela saiu um rio caudaloso dentro dela. Aí foi até proibido de continuar minerando ali, porque era uma rocha muito grande. Quando eles soltaram de novo, explodiu ela no meio, jorrou muita água, muita água. E o que acontece? Quando a gente sobe lá, a gente vê assim, as pedras ficam merejando. Na época da chuva, elas chupam as águas, elas vão absorver, elas são porosas. Elas vão chupando água, aí durante o ano, você olha assim, ó, lá nas rochas, elas ficam merejando água o ano todo. E aí ele vai soltando pequenas minas e vai formando esse rio. Você pode ver que tem as rochas lá em cima, ó. Você está mostrando o seu quadro aí, ó. Você vê as rochas lá? Então, é lá que a gente mora, lá nesse ponto ali, ó, lá em cima, lá onde está escrito nascente, onde está a rocha, no topinho da montanha, né?
E aí ali, a gente não sabe, o Romano sabe essas coisas melhores, mas é dos veios das rochas ali que vai minando, né, a água. E aí, mina aqui, mina ali e tal, esses cursinhos de água vão se juntando e vão formando o rio principal. Aí na nossa cidade lá tem um riozinho que passa pelo meio da cidade, que é o riozinho que capta todas as águas dessas minas das propriedades, todas vão parar nesse riozinho, e aí desse riozinho vai para um grande rio que vocês devem conhecer aqui, eu acho, porque é tudo Serra da Mantiqueira, que é o rio Sapucaí, certo? Vai pro rio Sapucaí e de lá acho que vai pro Paraíba, não é? Não, vai para Furnas, que é uma região... Furnas, pronto. O Romano não tá aqui, é uma pena, porque ele manja tudo isso aí, não tem problema. Então, gente, eu não entendia isso, e aí eu entendi como é que nasciam os rios. E eu percebi, irmãos, que como a gente começou aqui na introdução, que a palavra de Deus também fala sobre a formação de um rio. Sobre a formação de um rio. E aí eu quero que vocês abram então as suas Bíblias no livro de João 4,14. João 4,14. Amém? Amém. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa fonte aqui, ela pode ser entendida como essa mina que a gente estava falando. É da onde a água começa, certo? E aí o que Jesus está nos dizendo nesse verso que a gente acabou de ler? Vamos fechar os nossos olhos para entender isso, pedindo ao nosso Senhor que Ele que escreveu, Ele que iluminou, Ele que nos explique. Pai querido, nosso Pai de amor, nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai, mas eu não quero explicá-la, eu quero que o Senhor nos explique a Tua palavra, Pai. Amém. Por favor, revela-se a nós, Senhor Deus, dá-nos o Teu Espírito Santo para que tenhamos profundo entendimento, Pai. Que essa palavra, ela realmente nos inunde e nos transforme. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, Jesus nesse verso que a gente acabou de ler, Ele está nos dizendo, é uma pergunta, que Ele tem uma água para nos oferecer, ou que Ele é a água? O que vocês acham? Ele diz assim, ó: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele tem, né? Na verdade, irmãos, Ele é a fonte. Ele é a fonte, né? Jesus, diz aquela música, é a fonte que satisfaz, né? Jesus é a fonte, irmãos. Mas quem bebe dessa água, olha que interessante que ele fala nesse próprio verso. Olha o que ele fala: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Então a água passa a ser fonte. Olha que coisa incrível, né? Então a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Então quem bebe dessa água que Jesus oferece, a água que Ele nos dá, também passará a ter uma fonte dentro de si. Pode falar, irmã. Se nós recebemos essa fonte de água, nós temos que distribuí-la para o nosso próximo. Temos não podemos parar. Nós recebemos essa fonte, então vamos dar, vamos falar, vamos distribuir. Amém. Amém. É isso mesmo. Então, esse verso está nos dizendo que é uma fonte que jorra em uma determinada direção. Que direção é essa? A vida eterna. A vida eterna. Então deu para entender, a gente vai até Jesus. E nessa história, né, porque isso aqui é um verso da história ali do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, correto? Mais ali pra frente ele fala assim: se você me pedisse da água que eu tenho, não é assim que ele fala? Sim.
Pois é. Então se a gente pedisse para Jesus dar água, ele nos daria uma água que dentro de nós se torna uma fonte, e essa água que começa a brotar dentro de nós, é o que ele está dizendo, ela tem uma direção, a vida eterna. Não é qualquer direção, é a vida eterna, ela vai naquela direção, da vida eterna. Mas se Jesus então ele é a fonte, e quando eu bebo eu passo a ter uma fonte também, quem é a água? A gente, quem estava aqui sexta-feira devia saber. Vamos abrir em João 7. João 7. João 7, 38 e 39. Oi? A pergunta? Se Jesus é a fonte, e quando eu bebo eu passo a ter uma fonte também, quem é a água? Essa é a pergunta. O que ocorre é que Jesus explica isso pouca coisa pra frente. Você tá vendo? Você estava aqui no capítulo 4, não é isso? E agora no 7 ele já revela, tá bom? Um pouquinho depois Jesus já revelou. E aí a gente vai ver então Jesus mais uma vez convidando as pessoas a irem a ele. Lembra que a gente falou disso ontem? Então, ele convida as pessoas a virem até ele para beberem dessa água. Vamos ver lá, vamos ler do verso 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então quem é a água? É o Espírito Santo, irmãos. Jesus está dizendo assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não havia falado algo muito parecido para a mulher ali há bem pouco tempo atrás? Há 3 capítulos atrás? Ele havia dito, né, que quem fosse a ele bebesse, teria então água dentro de si brotando, né? E aí agora ele já fala assim, se você crê em mim, se você beber dessa água, se você crê em mim, então rios de água viva vão fluir do seu interior. Então, juntando tudo isso que a gente está refletindo, eu entendo a seguinte coisa. Primeiro a gente leu então que quem bebe a água que ele dá, acabará se tornando uma fonte, certo? Segunda coisa, agora nesse verso ele está dizendo que não apenas fonte, não é apenas fonte, mas quem crer nele fluirá rios de água viva. Já deu uma expandida na ideia, você não concorda? Primeiro era uma coisa menor e agora já se tornou uma coisa maior. E o terceiro ponto, nós entendemos, quem é a água viva? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, ok. E aí, gente, eu imagino então uma nascente. Você vai, né, até Jesus, aí você bebe dessa água. E aí a nascente, como eu falei pra vocês que eu vi lá em Bonito, ela é uma coisa que ela brota, ela vai brotando assim, não é assim, se você for numa nascente, você vai ver assim, é uma coisa que vai minando assim, sabe? E aí eu imagino uma nascente que começa a brotar fraquinha ali, e às vezes, tão fraquinha que às vezes demora bastante até juntar água suficiente. Nos períodos de seca, né, irmão Dalísio, quem mora aqui com propriedade, como é difícil formar água o suficiente para mandar para a caixa d'água e assim sucessivamente, né? Então, às vezes está tão fraquinha que pode até demorar até juntar água suficiente. Mas quando a água começa a crescer dentro de você, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Entende? Você imagina aqui então, que Jesus falou, você bebe a água, dentro de você forma uma, vamos chamar de nascente, tá? Aí a nascente começa a brotar, minar, às vezes vai devagar, não vai, começa a encher, daqui a pouco o que vai acontecer? Vai começar a transbordar. E aí o que acontece, né? Começa a transbordar, aos poucos esse curso vai aumentando, porque se continuar a minar a água e continuar a transbordar, o que vai acontecer com essa água que está minando e está transbordando?
Vai mudar. Se perder, vai. Ela vai começar a formar um curso, gente. Isso é um fato. Nessa sala tem um caimento. Quem já trabalhou com construção sabe disso. A água ela vai encontrar um curso. E ela vai encontrar esse curso, e se continuar minando, ela vai fazer sempre o mesmo curso, e isso vai acabar se tornando um pequeno rio, um riachinho, assim, um curso de água, né? Um fio de água. Então, gente, vamos recapitular novamente. Se você vai até Jesus e você bebe, assim como ele falou assim, quem pedir dessa água que eu lhe der, né? Você recebe quem? O Espírito Santo. Se você vai a Jesus e pede dessa água, Ele te dá o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, sabe o que acontece com quem tem o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, como a gente está falando? Cristo vive nessa pessoa. Foi isso que a gente veio falando ao longo do final de semana todo. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, Cristo vive em nós. E por este motivo, há uma fonte dentro de você. Amém. Nunca haverá uma fonte em nós mesmos, irmãos. Nunca. Mas porque nós bebemos o Espírito Santo, Cristo é habilitado a viver em nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E porque Cristo vive em mim, há uma fonte. Então por isso que Jesus diz assim, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Porque o Espírito Santo em nós habilita Cristo a viver em nós. E Ele é a única fonte. Amém. Ele é a fonte. Então se você tem o Espírito, Cristo vive em você. E por isso dentro de você tem uma fonte. Essa fonte, ela te preenche de uma tal forma que ela transborda. E ao transbordar, ela começa a formar um pequeno curso de rio. Você está conseguindo visualizar isso? Ótimo. Só que a palavra de Deus nos diz que há duas condições para que esse rio se forme. O rio, o pequeno curso de rio. Vamos ver que condições são essas? Está lá no livro de Jeremias. Jeremias 2:13. Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte. 13. Jeremias 2, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Vamos entender isso aqui, né? Quem então é o manancial de águas vivas? Quem é a fonte de água viva? Jesus, ou aqui no caso Deus, né? Que Jesus e Deus se revelavam da mesma forma no Antigo Testamento, correto? Então, Deus, Jesus, né? A fonte da água viva. Ele está dizendo assim, eu sou o manancial, eu sou a fonte, e vocês fizeram o quê? Me deixaram. E me deixaram para trocar pelo quê? O que são cisternas rotas, irmãos? Peraí, vamos lá primeiro. Cisterna é o que é cisterna? Cisterna é um reservatório. Essa era a palavra, um reservatório. Brota água nela. Ela não é simplesmente reservatório, brota água nela. Da cisterna? Eu conheço cisterna por recolher chuvas. Tem os dois tipos, o meu irmão Anderson está informando. O tipo de cisterna que eu projeto, as coisas assim, é uma cisterna para guardar água. É um reservatório de água. Água, normalmente água da chuva. Não sabia disso. Não? É mesmo? Eu conheci o sistema só de nome. É mesmo? Cisterna, no Nordeste, isso tem demais. Eles retêm a água na época das chuvas para ter isso depois, né? Porque lá não adianta você muitas vezes não adianta você perfurar profundo, aquilo no sertão, sabe? Então é retenção mesmo de águas. E o que é rotas? Não tem nada. É rachadas. É isso que significa. Cisternas rachadas. Então algo que serve para um reservatório de água para armazenar a água, não consegue armazenar água, porque tem rachaduras ali. Então a água sempre ela acaba se perdendo.
Se perdendo. Então, Jesus está dizendo isso. Vocês me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, né? Por que elas não retêm? Porque elas perdem ali, né? As águas. E gente, sabe qual que é a verdade? É que essa é a nossa natureza. Cada um de nós. Deus, ele é o manancial. Jesus é o manancial. E aí ele nos convida a beber dessa água, que é água viva, e fluir um pequeno curso de rio. Mas qual que é a nossa atitude normalmente? É se afastar dele e construir o que eu vou chamar aqui de uma caixa d'água. Vai ficar mais fácil da gente visualizar. Entendeu? A gente não quer ficar indo lá na fonte, beber da fonte todo dia, depender daquela fonte. Não, o que a gente quer? A gente quer armazenar, para não faltar. Entendeu? A gente acha que, né, que tu tem que armazenar, porque se não armazena, falta. A gente não confia, né, que é indo até ele constantemente. Você precisa ir até ele. A gente quer o quê? A gente quer armazenar. O ser humano tem essa tendência de querer armazenar. A gente não quer fluir. Deixar fluir. Bebe, confia que vai continuar fluindo. Vai continuar fluindo. Não. Vamos armazenar. A gente tem uma tendência de vir até a presença de Deus para receber essa água, recebermos bênçãos, irmãos, recebermos conhecimento da palavra, e aí depois a gente quer uma cisterna, uma caixa d'água para armazenar aquelas bênçãos, aqueles recursos, aquele conhecimento, aquela paz que Ele nos dá, né, para nos assegurarmos de que nunca vai faltar. Só que no sistema de Deus, irmãos, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais a gente dá daquilo que a gente recebe, mais a gente tem. Esse é o sistema de Deus. Na nossa cabeça não funciona assim. Na nossa cabeça você tem que armazenar e ir economizando, entende? Para não faltar. E na matemática de Deus é assim: se você continua indo a Ele e continua deixando fluir, passa por você e já continua fluindo, passa por você e continua fluindo, nunca para, nunca para. Ao contrário, aumenta. Aumenta. Quanto mais a gente flui, mais brota. E já quando a gente tenta armazenar as bênçãos de Deus, a gente descobre que a cisterna, que a caixa d'água que a gente constrói, sempre vai estar rachada. Por mais que você, vou construir do melhor jeito possível aqui para armazenar, vai ser a minha família, por exemplo, assim, né? Vou fazer uma cisterna aqui para a minha família, entendeu? E nós aqui vamos ser uma bênção, a gente vai ser o modelo ideal de família, e tudo aqui vai ser perfeito, né? A gente vai se isolar lá no topo da montanha, nossos filhos vão crescer com a educação perfeita, e a gente vai ser uma família muito feliz, a gente vai ser um exemplo para os vizinhos. Irmãos, isso é reter. Isso é reter. A gente foi chamado para fluir. E quando você tenta reter, todas as vezes que você tentar reter aquilo que Deus te dá, as bênçãos que o Senhor te dá, sejam elas de todas as naturezas possíveis, você vai descobrir que estava rachado. E aquilo não se armazena, a gente não consegue armazenar Deus. Deus só tem um sistema, é fluir. Você recebe e você já passa, você recebe e você já passa, você recebe e você já passa. A gente não foi criado, irmãos, para ser uma caixa d'água. A gente tenta armazenar as bênçãos de Deus, a gente tenta armazenar recursos, a gente armazena muitas vezes talentos. O que eu quero dizer com armazenar talentos? É não utilizar o talento para a obra de Deus. A gente está armazenando um talento no momento em que a gente só utiliza ele para ganhar o dinheiro, que é para o nosso sustento, que é para o nosso crescimento ali. Isso é reter talento. Entende? Então o Senhor te dá tempo, Ele te dá talento, Ele te dá recursos, Ele te dá saúde. E o que você está fazendo com essas coisas que Ele está te dando? Que Ele está fluindo para você? Você está repassando isso? Você está fluindo isso para outro? Ou você está tentando armazenar, como eu contei para quem estava aqui ontem, a pilha de bênçãos? Você está tentando empilhar as bênçãos. Que ela chegue até o céu, as bênçãos que o Senhor te dá. Irmãos, tudo que o Senhor nos dá, tempo, talentos, recursos, tudo, é para a gente repassar. É para a gente servir o próximo. Amém. É para ajudar alguém.
Você consegue entender isso? E quanto mais então a gente flui essas bênçãos, mais bênçãos a gente vai recebendo, né? Quanto mais a gente usa dos recursos, dos sucessos, das conquistas que você tem para abençoar outras pessoas, quanto mais você compartilha do conhecimento de Deus. Estava conversando muito com o irmão Tita sobre isso. Irmãos, quanto mais a gente prega, né, de Deus, mais Deus vai nos dando. É incrível, né? E tem muitas pessoas que se fecham num clube do conhecimento de Deus, né? Já reparou isso? Então, nossa, eu tenho muito conhecimento de Deus, mas o que está sendo feito desse conhecimento de Deus? Quanto mais a gente deixa fluir, mais cheio vai ficando essa fonte, mais a gente recebe dessa fonte, né? E aí, então a gente pode fluir cada vez mais. Olha o que Ellen White fala sobre isso. É à medida que nos entregamos a Deus para o serviço da humanidade que Ele se nos dá. Olha só, ninguém pode dar em seu coração e vida lugar para a corrente da bênção de Deus fluir em direção a outros, sem que receba em si mesmo uma preciosa recompensa. Fluir a bênção de Deus, irmãos, à medida que nos entregamos para o serviço, para que outras pessoas possam ser beneficiadas por tudo aquilo que Deus tem te dado. É nessa mesma medida que continua enchendo esse manancial, não para nunca de te abençoar, de te dar recursos para você abençoar outras pessoas. E eu não estou falando aqui de dinheiro, gente. Não estou. Eu estou falando de tudo que o Senhor nos dá. Do corpo que Ele te deu, da constituição que Ele te deu, da saúde que Ele te dá. O que você está fazendo da saúde que o Senhor... Você tem energia, você tem capacidade, você tem conhecimento da palavra de Deus, você tem tempo. O que você está fazendo? Você está gastando todo o seu tempo, sei lá, hoje em dia, como o celular rouba o nosso tempo? É só comigo que acontece isso? O Senhor está nos dando preciosíssimo recurso. Difícil a gente pensar um recurso mais precioso do que o tempo. E o que a gente faz com ele? Ralo abaixo, cisterna ali rota. Não vai para lugar nenhum esse tempo que o Senhor nos fornece. Você consegue entender isso? Então, irmãos, a bênção, todo tipo de bênção e que provém do Espírito Santo, né? Tudo isso não pode ser represado. Ao contrário, precisa ser transbordado para outros ao ponto de se formar um rio. E a palavra de Deus nos diz sobre a bênção que é esse rio. Ela nos diz, está lá no livro de Ezequiel, eu quero ler com vocês. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Deixa marcado Ezequiel 47, porque aqui a gente vai ver o profeta Ezequiel descrevendo esse rio de água viva. Ele vai descrever esse rio de água viva. E ele diz, nessa passagem, que esse rio de água viva provém... Alguém sabe de onde esse rio de água viva provém? Isso mesmo, do templo, da casa de Deus. Você consegue entender isso? Agora, guarda aqui, ó. Guarda a passagem, Ezequiel 47. Vamos juntos em Apocalipse 22, 1. Olha lá, Apocalipse 22, 1. Todos encontraram? Vou esperar mais um pouquinho então. Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai da onde? Do trono de Deus, irmãos. Sabe o que é isso aqui, ó? Do trono de Deus e de quem? E do Cordeiro. Sabe o que é isso aqui? Sabe quando você entra na sua casa e tem um retrato da sua família? Não, todo mundo aqui não tem? Não tem? Os filhinhos ali, todo mundo, retrato de família. Isso aqui é o retrato da família de Deus. Este verso, irmãos, guardem isso. Isso aqui é a fotografia que teria na sala de Deus. Sabe por quê? Porque está toda a família ali, ó. Deus, o Cordeiro e o Espírito Santo que brota ali desse trono. Aleluia. É a visão da Trindade esse verso, irmãos. A visão da Trindade. É maravilhoso, né, irmão? Amém.
É lindo, irmão. E aí, Ezequiel tem essa visão da mesma forma, irmão. Você está entendendo? Da mesma forma. O rio provinha da onde? Do trono de Deus. Do santuário, do templo. Olha lá, vamos lá agora em Ezequiel 47. A gente vai juntar até o verso 9. Olha lá. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Olha lá, a entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. Você está vendo Apocalipse 22 aqui? Com perfeição, né? Olha lá. Debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas do rio, né? E aí o que acontecia? Águas que me davam aonde? Pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam aonde? Pelos lombos, né? Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Não se podia passar, irmãos. Tal era a força desse rio. Profundidade, né? Profundidade e força. Porque senão dava para você nadar e atravessar, né? Mas ele falava que nem nadar não dava. Você consegue imaginar? Uma vez eu fui para o Peru, não sei quem já teve a oportunidade de ir para Machu Picchu. E tem uma cidade base, assim, antes de Machu Picchu. Gente, tem um rio com uma força. É um rio, assim, caudaloso, mas é violento. Sabe quando você olha para o rio? Um rio violento de tantas águas. Assim que eu vejo isso aqui. Um rio que você não consegue passar. Que é muita força de água, né? E aí, continuando aqui, ó, verso 6. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém? Você já entendeu tudo, né? Você já está imaginando a cena, né? Que coisa mais linda, irmãos. Esse rio, então, que a gente viu aqui, ele leva vida por onde ele passa. Você viu só? Ele começou lá, não foi a gente que eu falei? O rio começa assim, ó, fininho, um cursinho de água, né? E daí daqui a pouco no final da visão, ele já olha para uma margem, olha para outra, é árvore, é peixe, é abundância. Você consegue entender? Ele levou muita vida por onde ele passou. Ele ia levando a vida, né? Ele viu a riqueza ali, Ezequiel viu a riqueza da natureza que acontecia por onde esse rio passava. E aí depois que ele, antes até de reparar nisso, o que acontece? O mensageiro ali de Deus pede para o profeta fazer o quê? Pediu para ele fazer o quê? Não, depois de medir, né? Inclusive, eu acho que quem mediu foi o mensageiro. Ele mediu 1000 e pediu para que eu fizesse o quê? Passasse. Certo? Depois tem os charcos e os pântanos lá, que é onde o rio não passava. É tudo morto e podre. Ah, é? Só essa parte que não era purificada. Porque o rio não passou por ele. Ou seja, quem não tinha Cristo morria. Não sei, irmãos, não consegui captar a ideia, mas depois a gente conversa para vocês me explicarem isso aí melhor, tá bom? E aí, então, é isso que aconteceu. O profeta, ele é convidado a experimentar esse rio. Você consegue entender? Experimente esse rio, passe por ele, né? E aí, ele comprova, através da experiência ali dele, certo? Que pouco a pouco, o que vai acontecendo? Pouco a pouco o rio vai o quê? Se aprofundando.
ele vai se aprofundando pouco a pouco, né? Nos primeiros 500 metros ele é como? 500 metros é os 1000 côvados, tá, gente? Nos primeiros 500 metros ele é como? Raso, daqui no tornozelo, certo? Depois, mais 500 metros, né? Já deu ali 1 quilômetro, ele é como? Já dá nos joelhos. Daí mais 500 metros ele tá onde? Aqui mais ou menos na cintura, né? E aí, mais 500 metros, o que acontece? Não dá pra passar, né? Ele fica tão profundo, ele fica tão caudaloso, né? Que já não dava pra passar. E sabe, gente? Esse é o objetivo de Deus pra nossa vida. Deus, ele quer que a gente entre nesse rio até ao ponto que não dê mais pé. Deus quer que a gente entre nesse rio até o ponto de que não dê mais pé. Por quê? Porque enquanto dá pé, irmãos, sabe o que acontece? Quem se conduz é você. Mas no momento em que esse rio não dá mais pé, o que acontece? É a força da água. É o Espírito Santo que vai conduzindo. Extraordinário, né, irmão? Eu fico arrepiada. Então, o Espírito Santo, ele vai ganhando forma, porque, gente, isso na nossa vida prática, você sabe que é verdade. O final da obra vai ser o Espírito Santo que vai conduzir. Exato. E é isso mesmo. Isso é tanto a história da obra do Espírito do começo ao fim, quanto também é da obra do Espírito na nossa vida. É as duas coisas. Você percebe? Gente, isso é maravilhoso. Eu fico arrepiada. Né? E é isso. Hã? É transportar de um lugar para o outro. Como foi Felipe? Exato, como foi Felipe. Então, o Senhor, ele deseja que a gente se aprofunde nessa experiência ao ponto de não dar mais pé, irmãos. Que não seja você a se conduzir, que você simplesmente seja guiado pela força da água. Que é quem, gente? Agora, hoje nós aprendemos, né? Vamos sair daqui, ó, e vamos falar. A água é o Espírito Santo. E por isso que Jesus fala assim, se você pedisse a mim, eu te daria uma água que quem beber nunca mais terá sede. Por quê? Porque é pra gente pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai ser dado de outra forma, irmãos. Você tem que pedir a água, que ele vai te dar essa água, que te satisfaz. Amém. Que todas as coisas se tornam nada quando você tem o Espírito Santo de Deus. Amém. Né? Que bênção, te satisfaz. Então, irmãos, pra gente ir encerrando aqui, né? Conduzindo para o final, o que Deus está nos dizendo aqui nessa manhã hoje? Ele está, então, primeira coisa que Ele está nos dizendo, Ele está nos dizendo para ir até Ele, pedir dessa água, beber dessa água, para que a gente comece a estar, né? Porque você vê que é um processo, você não vê na história aqui? Processo, certo? Não é assim de uma hora para outra, ficou cheio, entrou Jesus, agora Jesus vive em você. Não, gente, começa, ó, como que começa? Que nem a nascente do rio, que nem a mina, né? E Ele quer então que a gente vá bebendo dessa água até a gente estar como? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E ao estarmos cheios, a gente começa o quê? O que começa a acontecer? A gente começa a transbordar isso para os outros. Hoje, o que acontece? A gente não está cheio do Espírito Santo e a gente está querendo pregar para os outros. E aí fica aquela salada, né? Aquela palavra sem poder, aquele negócio que não causa efeito nenhum, a gente fica frustrado. Mas agora imagina você cheio do Espírito Santo. Que diferença? É o caso de Pedro. Exatamente, né? E a terceira coisa, nos aprofundarmos nessa experiência de uma tal forma que a gente não tenha mais o controle da nossa vida. Que a gente não queira mais o controle, que a gente entregue o controle da nossa vida para a gente ser guiado por essa força. Amém. Essa força de água que é o Espírito Santo de Deus. Amém. E quando eu estava aprendendo sobre isso, talvez você não tenha tido esse questionamento, mas talvez alguém aqui tenha tido esse questionamento, mas eu tive esse questionamento. Eu falei assim, mas Senhor, o Senhor começa falando assim que a gente vai fluir um pequeno riozinho, para um pequeno curso de rio de nós. E aí daqui a pouco o Senhor está falando que a gente tem que entrar nesse rio, mas entrar em um rio ou é fluir um rio? Eu tive esse questionamento, não sei se isso passou pela cabeça de alguém, mas na minha cabeça passou. E sabe o que Deus me respondeu, irmão? Ele respondeu assim, ó, as duas coisas. E eu vou explicar para vocês como. Imagina agora, irmãos, que eu fui a Jesus hoje cedo, pedi a Ele a água, né? Hoje cedo é modo de dizer, tá, gente?
eu acho que isso é um processo um pouco maior, mas vamos supor assim, né? Foi Jesus, ele me deu água, e aí a água começou a brotar aqui, né? E aí a gente veio aqui, passou algumas horas, a água estava enchendo. Quem conhece Minas sabe que a água vai subindo, aos pouquinhos, mas ela vai. Aí ela começou a subir aqui, ó, subir. E aí a hora que chegou a hora aqui da palestra, já estava aqui assim no meu olho já, tá? E aí no meu olho começou o quê? Jorrar. Não, a jorrar não, ela sai pra fora, transbordar, né? Começou a transbordar de mim porque já tinha enchido tudo, né? E aí eu tô aqui palestrando pra vocês e vai começar a acontecer o quê? Vai começar a acontecer o quê se tá transbordando aqui uma água de mim? Pensa numa torneira mesmo, tô falando de água real, tá, gente? Digamos que tem uma torneira aberta aqui dentro da minha barriga, encheu tudo aqui, ó, saiu pelo meu olho, vai começar a acontecer o quê aqui? Vai começar uma poça d'água aqui em volta de mim, né? Vai começar uma poça. Só que como a gente falou, é devagar, né? É uma mina devagar. Aí vamos supor aqui que o irmão da Liz, ele construiu essa sala de uma forma tão bonita que para ele poder limpar, depois que todo mundo vai embora, ou a gente poder limpar, né, que nós vamos ajudar também, tem um ralo, né, para ajudar a limpar. Aí daqui a pouco, ele com certeza construiu com muita maestria a sala tem um caimento para o ralo, né? Você já viu o lugar que o ralo não vai para o caimento? Mas aqui vai para o caimento. E aí aquela poça que estava aqui, ó, ela se perde ali, muitas vezes. A água, ela acaba, às vezes não tem, no máximo que o irmão da Liz, o pastor, vão entrar em contato com essa água. Mas em algum momento essa água já vai se perder. Ou então que ela vá até a porta, mas ela já cai ali na terra, a terra já absorve e acabou ali, né? Imaginou isso? Imaginou, ok. Agora imagina, se não apenas dentro de mim, mas dentro do irmão da Liz, dentro do pastor Jorge, dentro da Natânia, dentro do Aguinaldo, dentro do irmão Adriano, dentro da Susan, dentro de cada um de vocês, tivesse uma fonte brotando e vocês começassem a transbordar, todos nós começássemos a transbordar aqui juntos, o que aconteceria? Não ia dar nada. Você está entendendo? Você consegue começar a entender essa imagem? Essa sala aqui, ó, os problemas que ela estava ali com a porta fechada. Ela ia começar a juntar água assim, ó, ia começar a juntar. E a hora que abrisse aquela porta, meu amigo, ia sair lá fora, ia chegar lá na rua. Você está entendendo? Então, irmãos, esse rio que a gente vê naquele slide, sabe como que ele se forma? Quando o meu pequeno curso de rio encontra com o seu pequeno curso de rio, que encontra com o dele pequeno curso de rio, que encontra com o pequeno curso de rio dela. Esse rio de água viva, que leva a vida por onde ele passa, ele não se forma com o Espírito Santo em mim. Ele se forma com o Espírito Santo em nós. É juntando, irmãos, é através da união. É através da união que esse rio de água viva se forma. Porque uma pessoa só, isso vai acabar, né? Não vai ser a força de um rio caudaloso que ninguém pode com esse rio. Mas se nós estivermos unidos, o meu pequeno rio com o seu pequeno rio, aí, irmãos, é que faz sentido. Além de fluir, nós estamos dentro desse rio. A gente experimenta esse rio. Não é só a gente que flui, ele sai de nós para os outros, não. Eu estou envolvido aqui, ó. Todo mundo está formando um rio junto. Entra no rio. Se não nascer, Entra no rio. pode entrar no rio. Que coisa mais linda, né? E unidos, Que imagem mais linda. unidos venceremos. Exato. A gente vê isso aqui que eu estou falando. Eu sei que na sua cabeça você já está fazendo link lá na Bíblia, que o Senhor falou que o Espírito Santo só ia vir através da união, que o amor, que o poder, tudo isso. A Bíblia, isso aqui é o que a Bíblia diz, não é o que a Clariane diz. Eu não estou falando assim, olha que bonito, irmão, se nós nos uníssemos. É a Bíblia que fala isso. Esse rio se forma quando a gente se une, irmãos. E não quando a gente se acha um melhor que o outro, com aquele... Irmãos, não. Unidos. Cada um fluindo o seu pequeno rio. Cada um preocupado em eu quero participar desse rio. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Ele quer ser uma bênção. Ela quer ser uma bênção. Todo mundo quer fluir. Ninguém quer ficar retendo. Todo mundo quer fluir. E aí esse rio se forma. É desse jeito que esse rio se forma. Então eu sei que vocês conseguiram visualizar essa imagem. Agora imagina o contrário. Imagina que todos nós aqui viemos para esse congresso e cada um trouxe a sua caixa d'água. Nossa, eu vou lá no irmão da Liz, vou encher minha caixa d'água para eu levar para minha casa, entendeu? Nossa, que bênção, né? Nossa, você perdeu o encontro que eu fui, foi maravilhoso, o poder de Deus e tal.
levou a caixa d'água para casa, daqui a pouco, a hora que você abre a caixa d'água, não tem mais nada lá dentro. Está seco rapidinho. Que contraste, né, irmãos? Que contraste. Esse rio, eu pergunto, ele está se formando aqui nesse grupo? Amém. A gente vai sair daqui para levar isso para alguém? Pra sair daqui já para ser uma bênção? Ali na esquina, encontrou alguém que está com problema no carro, já parou para ajudar? Amém. A gente vai sair daqui decidido hoje a ser uma bênção? Amém. A sua igreja, irmãos, como é que é? Está se formando um rio lá na sua igreja? A igreja da qual você faz parte? Tem jorrado água para fora da igreja ou está todo mundo ali fazendo parte de um clube? Ou a igreja é uma bênção? A igreja assim, ó, sai um rio para fora da igreja que aonde vai passando na rua, vai levando vida, né? Vai salvando, vai abençoando, vai conduzindo pessoas. Sabe, irmãos, esse rio ele não vai se formar se a gente, o quê? Se a gente não for até Jesus e pedir essa água. Esse rio nunca vai se formar se a gente tiver uma igreja que só quer saber de conhecimento, nossa, mas e as profecias, e quando que vai acontecer, e vamos ver o que significa esse versículo, nossa, mas aquele irmão conhece muito. Irmãos, esse rio nunca vai se formar se a nossa prioridade não for assim, Senhor, dá-me o seu Espírito Santo para que eu seja uma bênção, Senhor. Amém. Que eu seja um farol que brilha à noite, uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, uma flecha que acerta o alvo. Pedi o Espírito Santo, Senhor, eu em mim só tem coisa ruim. Eu por mim mesmo, eu preciso do Senhor, porque eu quero ser uma bênção. Eu quero colaborar com o teu reino, Pai. Eu quero que o Senhor volte logo. Eu quero salvar as pessoas que estão perecendo, Senhor. Amém. Não quero salvar eu e minha família, não, Senhor. Eu quero que as pessoas possam desfrutar da vida verdadeira. Ouvir na direção. Ouvir, falar e praticar. E levar. Exatamente. Então esse rio não se forma se a gente não for a Jesus. Pedir essa água, que é o Espírito Santo. Esse rio não vai se formar se a gente não tiver, como igreja, o propósito de fluir esse rio para fora de nós. Para fora de nós, irmãos. Não é reter. É assim, eu tenho o propósito de hoje receber para dar. Para contar para alguém. Para abençoar a vida de alguém. Hoje o Senhor abençoou meu dia, eu vou abençoar a vida de alguém. Amém. Hoje o Senhor me perdoou, eu vou perdoar alguém. Amém. Consegue entender isso? Isso é o Espírito Santo. Amém. Isso é a água fluindo. Isso é o Espírito Santo. Viva hoje como se fosse o nosso último dia. Verdade, irmão? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho pressa de jorrar esse rio. Amém. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa de me juntar a vocês e juntos a gente formar esse rio. Né? Porque por mim mesmo não adianta eu estar com pressa. A gente precisa tomar essa decisão junto, a gente precisa falar assim, eu quero hoje ser uma bênção, eu quero hoje receber o Espírito Santo, para que a gente, todo mundo junto aqui, a gente vai passar 4 assim, ó, vai inundar com o poder de Deus. Amém. Que alegria, que bênção, eu creio, irmãos. Só que a gente age tão distante que a gente não dá o primeiro passo. A gente fala, nossa, é bonito, né, de ouvir, parece uma poesia que ela está falando, mas na vida não é assim. Não permita, irmã, a credulidade, não permita. Faça a sua parte, que é só o quê? Pede a Jesus o poder, pede a Ele a água, só isso. Pede, esse é o seu esforço. Todo dia, pede o Espírito Santo, Senhor. Eu não vou ser enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu poder. Amém. Faz isso da sua prioridade, irmãos. Faz isso da sua prioridade. Sem Ele a gente não pode fazer coisa nenhuma. Sem Ele as nossas obras serão vazias. Sem Ele as coisas que a gente faz até atrapalham, irmãos. É Cristo em nós a única esperança. Amém. Você entende? Cheio do Espírito Santo, quem é que vive em mim? Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, irmãos. Que Ele habite em nós. Para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E eu quero finalizar essa mensagem cantando um hino. Jesus é melhor. Justamente o hino que diz que Jesus é a fonte que nos satisfaz. Amém. Irmão, Jesus é melhor do que todas as outras coisas. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas se a tua vida não é Cristo, a tua vida não está certa. Que a tua vida seja Cristo, que você vai dar hoje a Ele, Senhor.
Eu quero mais de ti. Eu quero mais Espírito Santo. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor. Jesus é melhor. Melhor do que tudo. Ele é pra mim melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o som da justiça e amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém, amém. Que esse seja o nosso desejo.
desejo, irmãos, termos mais de Cristo, porque Ele é melhor. Ele é melhor do que qualquer outra coisa, irmãos. E para termos Cristo verdadeiramente, nós precisamos de quê? Do Espírito Santo. Para conhecermos a Cristo, para transbordarmos para outras pessoas, nós precisamos do Espírito Santo. E eu quero ver que desse congresso aqui vai nascer um rio, tá saindo daqui uma nascente, uma fonte para ir brotar lá para a cidade onde você vai. Você vai levar esse rio para a tua igreja. Da tua igreja, da porta da tua igreja vai começar a jorrar um rio que vai levar vida por onde ele passar. Amém? Deus seja louvado, irmãos. Nosso Pai de amor. Obrigada pela Tua palavra, Pai, que é viva, eficaz, fonte inesgotável, Senhor. E obrigada, Pai, porque o Senhor nos oferece de graça aquilo de que nós necessitamos. Obrigada, Pai, porque a salvação está à disposição de todas as pessoas desse mundo, sejam ricas, sejam pobres, sejam quais forem as suas características. Pai, a todos é oferecida e da mesma forma, abundantemente, é oferecido o Teu Espírito Santo. Pai, nessa manhã nós queremos tomar a decisão de não sermos uma cisterna, Pai, uma cisterna rachada, uma caixa d'água, pessoas armazenando as bênçãos, os recursos, o conhecimento de Ti, enfim, tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado até aqui. Meu Deus, nós queremos fluir isso para fora de nós, de maneira que unidos uns aos outros, Pai, possamos formar um rio que leva vida por onde passa, Pai. Que muito em breve, Pai, esse rio seja formado por tantos pequenos rios e tenha crescido de tal maneira, Pai, que não tenhamos mais força para nos conduzir a nós mesmos, mas sejamos completamente conduzidos pelo Teu poder e a Tua vontade, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.